dia a todos. Tem gente dormindo aí ou está todo mundo acordado? Quem está dormindo dá um amém. Está dormindo, né? Que eu falei, quem está dormindo dá um amém. Então eu vi que tem gente dormindo que acordou agora. Ô Jesus. Bem, o tema que eu vou falar com vocês é um tema bem teológico, bem legal. Eu tenho pregado ele em algumas vigílias. A ideia é a gente abrir os olhos para algumas realidades da Bíblia com relação às profecias. Então, se você já participou de alguma vigília e viu pregar, possivelmente você já escutou sobre o assunto que eu vou falar aqui. Mas, vamos deixar de falar, vamos abrir a Bíblia aí no capítulo de Apocalipse 13. Apocalipse, capítulo 13. Você vai deixar a tua Bíblia aberta aí e a gente vai desenrolar aí alguns pontos curiosos que quando a gente lê a Bíblia de forma corriqueira, a gente acaba não percebendo essas joias lindas e maravilhosas que tem na palavra do Senhor. E talvez o que eu vou falar aqui, se você não escutou eu falar em outro lugar, seguramente você vai notar que tem detalhes assim muito importantes para o tempo do fim com relação às profecias. Não sou um expert num livro de Apocalipse, não sou doutor nessa área, também não sou doutor em área nenhuma, um dia quem sabe, mas eu gosto muito de ler o livro de Apocalipse e tenho aprendido bastante ao estudar o livro. Quero te passar um pouquinho sobre isso. Quem encontrou, diga eu quero ir para o céu. Quem não encontrou, diga eu também quero, me espera, por favor. Isso, Apocalipse, é o último livro da Bíblia. Apocalipse capítulo 13. Foi? Então, vamos fazer uma oração. A palavra está aberta, falta somente nosso coração. Bota tua mão na Bíblia assim, ó. Vamos orar. Senhor Deus, a sua palavra está aberta. Daqui a alguns minutinhos vamos começar a ler, Senhor. Queremos também que o nosso coração que esteja aberto também, para que o Senhor fale e para que possamos colocar em prática os ensinamentos da Tua palavra. Fique conosco, perdoe por favor os nossos pecados, unja Pai, em nome de Jesus os meus lábios, para que não venha eu falar, mas o Senhor fale através de mim. Eu te peço isso, Senhor, com perdão de todos os nossos pecados. Amém. Bem, a gente vai falar no capítulo 13, você vai ver besta. Então, a gente vai falar da besta do Apocalipse em alguns pontos aí bem interessantes. Bem, quando você for falar de besta para os outros, de outras religiões, de outros dogmas aí, tenha cuidado para falar, para não machucar e para não ferir. Porque às vezes a gente fala, não, eu estou só falando a verdade. Já escutou isso? Só que às vezes a verdade que você tem como verdade, quando ela não é falada de maneira delicada e inteligente, acaba o quê? Machucando as pessoas. Tipo não vou falar que eu era pequeno, mas porque eu não cresci nada. Mas quando eu era mais novo, eu cheguei em casa, tinha estudado sobre a besta do Apocalipse. A minha mãe pertencia a uma religião, aí eu cheguei na casa dela, dei um chute assim, ó, pá! E já abri e falei, mãe, sai da tua igreja que é a besta. Ela falou, besta é você. Cara, minha mãe endureceu o coração de tal maneira que quase que eu perco minha mãe. A minha mãe aceitou Jesus alguns dias antes de morrer, de forma como a gente crê. E quase que eu perdi ela. Então assim, a gente tem que ter muito carinho para falar sobre isso, beleza? Primeiro ponto que eu quero chamar a sua atenção: tenha carinho para falar sobre assuntos que são difíceis das pessoas que são dentro da nossa religião já tem alguma dificuldade, quanto mais gente fora, beleza? Outro ponto aqui: há 3 maneiras, 3 métodos para estudarmos o livro de Apocalipse. Esses métodos são, primeiro, futurismo. O que acontece? A pessoa pega alguma coisa no futuro, tenta colocar nos nossos dias e fala assim, olha, é exatamente isso. Ela não faz uma ideia com a Bíblia, ela não acompanha a Bíblia, ela simplesmente acompanha o que está acontecendo nesse exato momento ou no futuro, alguma coisa que alguém vai fazer. Tipo,
caiu lá as duas torres gêmeas. Aí eu vi o pessoal colocando assim: olha, o avião, lá no capítulo 8 de Daniel, é o bode que vem voando, com um chifre só. E o carneiro tem os 2 chifres, são as duas, tá vendo? Ele liga assim, quer ver um agora? Que talvez você já tenha até postado. Chip na mão direita e na testa, né? Marca na mão, na testa, na coisa, é o chip. Não tem nada a ver com isso, gente. A gente tem que buscar na Bíblia, não é nas coisas que estão acontecendo no futuro. Pode ter coerência? Sim, talvez, mas a gente tem que buscar na Bíblia. Outra, então esse é um método futurístico, é uma furada, você pegar a Bíblia e tentar encaixar com as coisas de agora. O outro método é o preterismo. Preterismo, você do colégio que estudou língua portuguesa, que decorou aquele montão de verbo, preterismo vem do pretérito, quer dizer do passado. Não, isso aconteceu tudo no passado, isso aí era na época de João, não tem nada a ver com o tempo de hoje. Isso também é furada. Nós, adventistas do 7º dia, temos um método de estudo, e o método de estudo é o método historicista. O que eu quero dizer com isso? Eu tenho que olhar na história da Bíblia, história da humanidade, e aí, através da história, com relato bíblico, eu vou encontrar a resposta para o livro de Apocalipse. É assim que eu vou fazer. Tipo, no capítulo 15, no capítulo 16, começa a falar sobre as 7 últimas pragas. Por acaso, na história da Bíblia, alguma vez que caiu pragas? Sim, então, como que eu estudo o capítulo 15 de Apocalipse e o 16? Através da luz do Antigo Testamento, do livro de Êxodo, falando das 10 últimas pragas. É assim que eu encontro. Então, quando eu for falar aqui sobre a marca da besta, essa marca está escrito no livro da Bíblia, no Antigo Testamento ou no Novo Testamento. A resposta está aqui. A resposta não está no chip. A resposta não está no que a ciência está fazendo de agora, no futuro. A resposta sempre estará na Bíblia Sagrada. Sempre. Entendeu? Dá um amém. Se você está dormindo, dá um amém também. Ô Jesus, está dormindo também. Nem presta atenção que o pastor está falando, já fala amém. A outra aqui desesperada já fala amém, amém. Parece até pentecostal, Jesus. Só faltou sapatear no foguinho. O livro de Apocalipse, só para você ter uma ideia, tem 404 versos. Repita comigo, 404 versos. 278 versos fazem referência ao Antigo Testamento. Então a base, a chave para a gente entender o livro de Apocalipse é o Antigo Testamento. E o restante dos versos está no Novo. Então é a Bíblia Sagrada a resposta, não é a ciência. Não é o que está acontecendo de agora. É importante a gente analisar as coisas que estão acontecendo agora? Sim, mas é aqui a chave para a gente encontrar as respostas do livro de Apocalipse. É a Bíblia Sagrada. Bem, deixa eu pegar algumas coisas interessantes para você. Versículo 4. Como que começa o versículo 4 aí do capítulo 13? Vamos lá, povo de Deus, ânimo! E adoraram o dragão. Presta atenção, o verbo adorar. Olha o versículo 8 agora. E o que? Adorá-la-ão. O nome difícil, mas é o verbo adorar. Presta atenção agora no versículo 12. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e seus habitantes o que? Adorem a besta. Versículo 15, presta atenção, o verbo adorar de novo. E lhe foi dado comunicar fôlego à sua imagem, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não que adorassem. Olha só, se você pegar o capítulo 13 até o capítulo 14, versículo 12, que fecha o contexto da besta e da adoração, você vai ver que vai aparecer 30 versos. Desses 30 versos, 17 versos fala sobre a adoração. Aparece a palavra adoração diversas vezes. Talvez para você não tenha sentido. Poxa, mas por que faz isso tantas vezes? Suponhamos o seguinte, que você vai fazer uma prova agora. E a prova é a prova do Enem. E você tem que fazer uma redação.
Tem alguém aí, em sã consciência, que vai fazer a prova do Enem amanhã e que está aqui dentro? Está todo mundo dormindo, tá bom, entendi. Estão focados na prova do Enem, mas podia estar aqui buscando poder para passar na prova, porque a prova é difícil. Mas se liga só, imagina que você fizesse uma redação e você colocasse a palavra adorar 13 vezes, 17 vezes, a mesma palavra. Na hora que o professor corrigir, você repetindo a mesma palavra, você vai receber um 10 ou um 0? Zero, porque numa redação a regra é não repita a mesma palavra, porque se você repetir a mesma palavra, você toma um 0. Só que na literatura hebraica, quando alguém está escrevendo e repete a mesma palavra, automaticamente ele está dizendo, presta atenção nisso, porque esse é o ponto principal. E a palavra adorar, o verbo adorar, ele aparece um monte de vezes no capítulo 13, no contexto entre o bem e o mal, no tempo do fim. Por quê? Porque é o tema principal no tempo do fim. Não é quem coloca uma roupinha, ou um brinco, ou uma saia mais curta que vai perder a salvação. É quem nós vamos adorar no tempo do fim. E sempre foi adoração, e vai ser adoração até o tempo do fim. Sempre vai ser assim. Quem nós vamos adorar no contexto entre o bem e o mal, nesta luta que está tendo cósmica. E a gente fica brigando com coisas pequenas, quando nós temos que adorar o nosso Senhor. Mas Satanás quer ser adorado do lado. Quem vocês vão adorar? É o tema principal do capítulo 13. É isso que está em jogo aqui. Sempre foi adoração. Lembra no deserto? Jesus sendo tentado. Me adore, e eu vou te dar todas as riquezas, disse Satanás. Lembra Daniel e a estátua de Nabucodonosor, que seus amigos foram tentados ali a adorar um rei, ou a estátua, se ajoelhando a ela, a adoração. Lembra de Elias e os profetas de Baal? A adoração. Se vocês querem adorar a Baal, que Baal seja teu Deus, mas se vocês querem adorar o meu Deus, que Deus seja o teu Deus. No contexto, no capítulo 13, é exatamente isso, adoração. Quem nós vamos adorar? Talvez você esteja aqui e não tomou sua decisão de ser batizado ainda, e você ainda está em dúvida se vai ser batizado ou não. Filho, a dúvida, ela é terrível. Tome sua decisão logo, porque a indecisão é a decisão de não decidir, e quem com Cristo não ajunta, espalha. Quem não é com Cristo, é contra Cristo. 2 grupos no capítulo 13. E qual grupo você quer estar? Dos salvos ou do perdido? Ô Jesus, tem gente com dúvida aí. Vamos lá, vou fingir que nem fiz a pergunta, vou fazer a pergunta de novo. De qual lado você quer estar, povo de Deus? Do perdido ou do salvo? Agora eu estou entendendo. Mas vamos olhar na Bíblia, capítulo 13, versículo 16. Esse é o lado dos perdidos. Olha aí. A todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca, versículo 16, 13, sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Isso aqui é um grupo de perdidos, de todos os povos, nações, ricos, pobres, perdido, que escolheu o lado do inimigo. Agora eu quero te mostrar no capítulo 14, versículo 1, o lado dos salvos, em que eu e você devemos estar. Amém? Amém. 14, 1, olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome do seu pai. Então, aqui, de um lado, perdidos, e de um lado, um grupo salvo. Desse lado, povos, nações, ricos e pobres, pequenos e grandes. Desse lado, 144 mil, do lado do Cordeiro de Deus, tendo o seu nome escrito na sua testa, marca de propriedade de Deus. Esse é o povo, esse é o lado
que eu e você, devemos estar no conflito entre o bem e o mal da adoração. Quem estiver adorando a besta, vai ficar desse lado. Quem ficar adorando o Senhor Jesus, é deste lado. Vamos lá na teologia agora. Temos Pai, Filho e... Está indo bem, estou gostando de ver. Mas, no contexto do capítulo 13, também tem uma trindade. Tem a besta da terra, besta do mar e o dragão, que faz exatamente uma contrafação à obra de Deus de salvar o ser humano através da trindade. Eles também têm uma trindade. O dragão, que é uma imitação fachuta, pequena, pífia do Pai, que quer ser adorado. Lembra que ele foi expulso do céu porque ele queria adoração? Só quem pode ser adorado é Deus. O Filho veio para a terra enviado pelo Pai, mas o dragão envia, dentro do capítulo 13, a besta do mar. E essa besta é ferida de morte, só que ela ressuscita. Quem que morreu na Bíblia e ressuscitou? Foi a besta? Mas é uma contrafação à segunda pessoa da Trindade Santa que ele está fazendo. E ela ressuscitou depois de 42 meses, no versículo 5. 42 meses são 3 anos e meio. Quem que pregou 3 anos e meio? O Senhor Jesus. A terceira pessoa da Trindade, ela faz descer fogo do céu. Mas a terceira besta, do livro de Apocalipse, capítulo 13, ela faz descer fogo do céu. É uma contrafação à terceira pessoa da Trindade. Você acha que isso daqui é por acaso? Com certeza não. João querendo alertar a gente que Satanás tem um plano de ação para destruir a humanidade. E eu e você está dentro do plano de Satanás, para que eu e você seja destruído. Só que em nome de Jesus a gente está do lado do Cordeiro. Tem mais uma coisinha que eu queria mostrar para vocês. Antes de a gente começar aqui a nossa brincadeira de ler os versículos. Mas preste atenção no versículo 4 do capítulo 13. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Bem, você vai ver aí que o dragão dá autoridade à besta por causa da sua imagem. Nós temos os 10 mandamentos. E um dos mandamentos é: a gente não pode adorar outros deuses. E aqui está dizendo que eles vão adorar a imagem da besta. Versículo 14. Seduz os que habitam sobre a terra, por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta. Dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem. Qual é o segundo mandamento da lei de Deus? Não farás para ti uma imagem. Mas o inimigo está fazendo no tempo do fim os 10 mandamentos de forma contrafeita. E os primeiros 4 mandamentos, que é adoração direta a Deus. A briga é sempre adoração. E o inimigo está fazendo uma lei falsa dos primeiros 4 mandamentos que tem relação à adoração a Deus. Olha o versículo 6. Qual é o terceiro mandamento da lei de Deus? Vamos lá, povo de Deus, isso é fácil. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Versículo 6. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome. Olha só, é uma contrafação ao terceiro mandamento de Deus, que o nome de Deus é santo, mas aqui ele abre a boca para falar mal do nome de Deus, para defamar o nome de Deus. 4 mandamentos, qual é o 4º mandamento? Essa aí, se não acertar, eu vou mandar você embora daqui hoje. É o sábado, santo sábado do Senhor teu Deus. Olha o capítulo 14, versículo 11. A gente tem que separar um dia para adorar o Senhor, mas o versículo 11 diz: a fumaça do seu tormento sobe pelo século dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. O povo de Deus
guarda um dia e descansa nesse dia, mas o povo de Satanás, do lado da besta, não guarda dia nenhum, nem de dia, nem de noite, descansa. Mas nós, em nome de Jesus, descansamos, porque nós guardamos uma lei, e esta lei está vigente ainda no tempo que a gente vive, e é a lei do nosso Deus. Bem, agora eu vou partir para o final. Você está vendo que está uma contrafação. Então, capítulo 13, versículo 18. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é o quê? 666. Vamos lá, olha aqui para o pastor agora. Isso aqui que geral erra. Eu já errei nesse. Aí o que a gente faz? Lembra do método futurístico? Aí você vê o Papa com uma faixa no futuro, lá escrito, não sei o que, Filhos Dei, Vicário Filhos Dei. Olha, 666. Gente, a marca tem que estar onde? Na mitra do Papa ou na Bíblia? É no futuro que a gente busca? E vamos lá agora. A Bíblia foi escrita no Novo Testamento em grego. Por que cargas d'água eu tenho que pegar uma escrita que está escrita em latim, transformar no característicos matemáticos para dar um número 666, se eu não busco a Bíblia para isso? Isso se chama gematria, o nome dessa técnica, e ela não foi inventada pelos adventistas do sétimo dia. E nós, adventistas do sétimo dia, não aportamos nessa ideia teológica. Por quê? Porque foge um método historicista, onde está escrito no versículo 18 aqui. Aonde está escrito no Antigo Testamento, marca na mão, na testa, e o número 666, está escrito na Bíblia, é só a gente procurar. Para isso, capítulo 3 do livro de Daniel, vamos procurar o número 666. Vamos procurar na Bíblia, método historicista, capítulo de Daniel 3. Vamos lá, povo de Deus, anima aí. Se tem alguém aí dormindo, você já dá um cutucão nele, para ele acordar. Fala, a besta está chegando, filho. Só não deixa ele falar, quem? A fulana? Não. Capítulo 3, versículo 1. O rei Nabucodonosor fez uma imagem, lembra? Que lá no livro de Apocalipse está falando de uma imagem. Ele está tirando daqui, ó, do capítulo 3 de Daniel. Não está tirando do Papa lá. Ele está contando o relato bíblico aqui. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Então presta atenção aqui. O rei Nabucodonosor faz uma imagem, e a imagem tem 60 côvados de altura, 6 de largura. De onde que ele está tirando a medida 666? Está tirando dessa história aqui. Mas pastor, só tem 66. Calma, você está apressado. Mas eu vou te falar o contexto aqui. Ele faz uma imagem, e aí ele manda todo mundo adorar esta imagem. E esta imagem não era somente adoração à imagem, mas por trás da imagem havia todo tipo de adoração aos deuses babilônicos, e inclusive adoração ao próprio rei babilônico. E aí, o que acontece? Ele fala, olha, vai tocar música e você ajoelha. Só que os meninos não ajoelham. Os meninos falam assim, olha, pode jogar a gente na fornalha, e a gente vai morrer, mas a gente não te adora. Lembra desse verso aí? Então olha o versículo 14. Falou Nabucodonosor e lhes disse, é verdade, ó Sadraque, Mesaque, Abidnego, que vós não servis os meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei. Agora, pois, está dispostos,
E quando ouvides o som da trombeta, do pífaro, da citara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Olha a resposta dos meninos. Responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isso não necessitamos te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrarmos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das suas mãos, ó rei. Se não, fique sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Olha aqui para o pastor. Então ele chega e fala assim: olha, se a gente vai adorar ou não, se Deus vai deixar a gente ou não cair dentro da fornalha, fique sabendo o seguinte: a gente não te adora. É exatamente isso que vai acontecer no tempo do fim com o povo de Deus. Satanás vai levantar uma lei para que o povo de Deus tente adorar, guardar essa lei que vai contra a lei de Deus. E a resposta dos salvos vai ser: fique sabendo, Satanás, fique sabendo, se Deus vai livrar a gente ou não, a gente vai seguir o que é certo. É exatamente isso. Esse é o contexto do capítulo 13. Satanás impondo leis para que a gente não guarde a lei de Deus, vá contra a lei de Deus. E a nossa resposta vai ser: fique sabendo que eu adoro a Deus no tempo do fim, e Ele é o único que vai ser adorado por mim, porque esse joelho só vai se dobrar diante de Deus, e nunca diante dos homens, e nem diante de você, inimigo de Deus. Essa é a resposta. Você está entendendo o contexto de onde João está tirando isso? Pastor, e o 666? Bota para mim aí, por favor, aquela imagem que eu coloquei para você aí. Bem, esse daí que ele vai colocar agora no telão é o diagrama babilônico encontrado na arqueologia, nos tempos antigos. Eles tinham uma obsessão pelo número 666, número 666. Se você olhar, cada linha, tanto assim na vertical como na horizontal, ela vai dar 111. Cada linha dessa. E se você formar 111 nessas 6 linhas, você vai ter todas as vezes o número 666. Por quê? Na época deles, o maior Deus representava o número 60. Foi por isso que Nabucodonosor, ele mede a estátua do número 60. E o menor Deus do panteão babilônico era o número 6, representado do número 6. E o número 600 era a união de todos os deuses babilônicos. E o número 666 para um judeu era muito comum quando se falava de falsa adoração. E é exatamente isso que está sendo cravado lá no capítulo 3. E se você olhar, a gente tem hoje uns múltiplos de 6 na nossa cultura que a gente usa e vem lá de Babilônia. Tipo, horário, 6 horas, 12 horas, 24 horas, múltiplos de 6. Nós trazemos o horário que vem de Babilônia. Nós também usamos na nossa cultura, também 90 graus, 180 graus, 360 graus, também múltiplos de 6 que vem da cultura babilônica. É isso aí que ele está falando. Bem, faltou só um agora para eu encerrar. E onde vem mão direita e na testa? Não está falando lá? De outro texto. Para Jesus e para todos os judeus, esse texto é o texto mais importante da Bíblia inteira. É o texto que fala de adoração. Certa vez foi perguntado ao Senhor Jesus qual é o texto, a parte da lei do Antigo Testamento mais importante. Aí Jesus ele citou: adorarás o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma. Só que a gente pega isso daí e a gente fala: ó, tá vendo? Está falando da lei dos 10 mandamentos. Não está falando da lei dos 10 mandamentos. Ele está falando sobre um texto do Antigo Testamento, que é mais importante sobre adoração. E o contexto no tempo do fim só é adoração. Então ele pega o texto de adoração mais importante do Antigo Testamento, que nós na teologia chamamos de Shema, para dizer que Satanás vai exatamente na adoração. E está no livro de Deuteronômio, capítulo 6. Abra sua Bíblia aí.
Deuteronômio capítulo 6. É o texto mais importante para todo judeu. Não existe um judeu que não fale esse texto. Ele chama esse texto de Shema, que quer dizer em hebraico ouve. 6, versículo 4. É de onde está saindo a adoração, na testa e na mão direita. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Olha o versículo 8. Também as atarás como sinal, aonde? Na tua mão, e serão por frontal entre os seus olhos. É daqui que está saindo a marca na mão direita. Não é do chip lá, desse sistema que a gente está postando na internet. É daqui, é desse texto. Ele está dizendo que esse texto é o mais importante sobre a adoração. E eu fecho com esse texto. Ele fala assim: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Errad. Repita comigo, por favor. É fácil, povo, ó. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Errad. Veia rapta, Het Adonai Eloheihav, o Behol Levaverra, Behol Nafisherra, Behol Meuderra. Verraiu Radevarim Raele, Anohi Netzaverra Rayon, Alevaverra. Eu tive que decorar esse negócio, porque meu professor na faculdade de hebraico era judeu. E ele falou: você tem que aprender o texto mais importante para um judeu. Falei: miséria, passei 2 meses para aprender esse trem. Ainda durmo, Shema Israel, Adonai do reino. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração. É a palavra levaverra. Coração em hebraico quer dizer lê. É a sede dos nossos sentimentos e emoções. Ele está dizendo que num conflito entre o bem e o mal, Satanás vai atacar o teu coração, para que você não saiba lidar com as tuas emoções e com os teus sentimentos. Fica guardando rancor no teu coração para alguém que pisou no teu pezinho há 10 anos atrás e você não fala com ela. Vai perder a salvação, porque o teu coração está sendo corrompido pelo ódio, talvez pela inveja. Você está entendendo? Aí depois ele fala: meu derra, com a tua força, com o teu dinheiro, com o que você tem. E a gente pega 50 reais para ir no shopping. Se eu te chamar para ir para o shopping com 50 reais, você vai falar assim: tá maluco? Não dá. Mas quando passa a salva da igreja, você puxa, abre a carteira, só tem 50, você fala: ô Jesus, vai um pedaço de mim agora. Mas quando vai no shopping, 50 reais é pouco. Mas para dar de oferta na igreja, para pregar o evangelho é muito. Ele está falando: filho, tem gente que vai se perder porque está mais preocupado com o dinheiro do que com a pregação do evangelho. Me adore com o seu corpo, com a sua alma. A palavra ali é a palavra nefesh, que quer dizer corpo. Adorar o Senhor com o meu corpo. O que eu vejo, o que eu falo, o que eu escuto, aonde eu ando, o que eu pego. É adoração no tempo do fim, gente. Não é um chipzinho só, é o que eu faço com o meu corpo. E um judeu normal, ele fazia o seguinte: ele pegava o sangue do cordeiro, que purifica, que representava o sangue de Jesus no futuro que viria, e ele colocava no dedo direito, na ponta da orelha direita e no dedão do pé direito. Para quê? Para que esta mão só fosse purificada e tocasse em coisas sagradas, e que esses ouvidos só escutassem coisas santificadas, e que meus pés só andassem em caminhos puros e perfeitos. Só que hoje a gente entra na internet e vê um monte de porcaria, para ver pornografia, com esses olhos que Deus criou, que nos deu. A gente fala coisas que não deveria falar, e a gente acaba escutando um monte de coisas que não deveria escutar. No tempo do fim, é a adoração com que você faz, com o seu coração, com o seu corpo.
e com tudo que você tem. E se você não está fazendo assim, você não está adorando a Deus, você está adorando o inimigo de Deus, e você talvez esteja perdido dentro desta igreja. A gente chega e fala assim: pastor, a marca de Deus é o sábado, a marca da besta é o domingo. Vai chegar o dia que vai ser o domingo, mas quando chegar lá, nesse dia, a gente tem que portar para qual lado a gente está. Eu quero ler um verso dos escritos da senhora White, que ela diz assim: mas quando for expedito o decreto que impõe o falso sábado, que é o domingo, e o alto clamor do terceiro anjo advertindo homens contra a adoração da besta e de sua imagem, será traçada com clareza a linha divisória entre o falso e o verdadeiro. Quando chegar nesse dia do decreto dominical, então vai ser traçado com clareza. Hoje o inimigo é sagaz, e ele quer que a gente fique adorando um monte de gente, um monte de coisas, um monte de imagens, que a gente adora o dinheiro. Tem gente que é cristão, adventista do sétimo dia, 10 anos, 20 anos, e nunca devolveu o dízimo. E quando Jesus voltar, quer ir para o céu. Está mais preocupado com o dinheiro nessa terra do que adorar o Senhor com o teu dinheiro. Gente, dinheiro vai ficar, casa vai ficar, carro vai ficar, televisão vai ficar, tudo material vai ficar, só você que vai para o céu. Aporte tudo que você tem no Senhor, o teu corpo, o que você vê, o que você fala, o que você tem, para a pregação do Evangelho, porque se você assim não fizer, você vai receber na mão, quer dizer, com questão do trabalho, ou na marca na testa, que quer dizer a forma mental, a marca da besta, ou o sinal do Senhor Deus. E aí? Vou te fazer uma pergunta fácil agora. De qual lado você quer ficar? Foi uma pergunta, exige uma resposta. De qual lado você quer ficar, povo? Do Cordeiro. Então vamos orar, vamos ficar em pé. Bom Pai, queremos te agradecer por essa vigília, pela tua palavra que foi aberta. Já louvamos o seu nome, falamos contigo em oração, escutamos aqui testemunhos, a palavra que saiu da boca do pastor Kênio, e a tua palavra que foi falada agora, Senhor. Senhor, não deixe que a gente perca o foco, que é te adorar, que é prestar honras ao teu nome poderoso. Não permita, Senhor, que a gente passe tempo vendo televisão, enquanto a gente não tem tempo para ler a tua palavra. Não permita, Senhor, que a gente passe muito tempo no WhatsApp e a gente não passe tempo nenhum orando. Pai, estamos num conflito, e nesse conflito nós não queremos estar no lado do inimigo, nós queremos estar do teu lado, fazendo a tua vontade, adorando o Senhor. Então, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Cristo, se há alguém aqui, e eu me incluo nesse meio, Senhor, que está fraco na fé, que precisa, Pai, da descida do teu Santo Espírito, e com certeza todos nós precisamos, mas que precise tomar uma decisão ao teu lado hoje, em nome de Jesus, que ele saia desta vigília, decidindo servir ao Senhor e não ao inimigo, no que vê, no que fala, no que escuta, com o tempo que gasta, para que sejamos, Senhor, marcados com a tua lei, e escrito no nosso coração o teu nome. Perdoe, Pai, por favor, se estamos errantes, e em nome de Jesus, nos batize com teu Santo Espírito, para andarmos segundo a tua vontade, e não segundo o nosso querer. Amém, Senhor Deus. Dá uma olhada para a pessoa que está do teu lado e diga: toma jeito, pecador.